Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Já estamos de volta e a gente segue falando sobre o mês do idoso. E agora no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, a gente vem com dicas para vocês, orientações, sugestões de como envelhecer com saudade e como, claro, estar bem saudável na terceira idade. A nossa convidada é a geriatra Nathalie. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tudo Vanessa. bem? Tudo ótimo. Você viu lá na reportagem o tanto que aquela turminha tá com energia? Eu brinquei até que às vezes com muito mais energia do que muito jovem por aí, né? E isso é uma realidade, né, Nathalie? Com certeza, acho que esses idosos estão surpreendendo nós da área médica cada vez mais, não só da área médica, mas a sociedade em si, né? E acho que isso vai muito pelo cuidado, vendo o quanto é importante ter uma autonomia no envelhecimento, garantir uma independência. Então, isso conta muito nessas atitudes deles hoje. Você acha que isso é um resultado do trabalho da sociedade estar cada vez mais dedicando tudo aos idosos? Ou é porque a turma que está chegando à terceira idade já está chegando já com uma outra consciência? Ou é as duas coisas? Com certeza são as duas coisas, né? A gente está vendo que a população cada vez mais está aumentando a expectativa de vida. E isso é justamente porque todo mundo está se cuidando mais, vendo o quanto é importante ter uma atividade física regular, o quanto isso muda o futuro, muda a qualidade, muda a forma como vai ser esse envelhecimento lá no futuro. Então, com certeza, é o conjunto do cuidado melhor hoje e do acesso à informação, né? O quanto isso faz diferença para esses idosos lá na frente. Quando a gente fala sobre um envelhecimento com saúde, né, chegar lá bem, o que a gente tem que pensar e quando? É agora, é com 30 anos, ou às vezes com 30 anos você fala, nossa, deixa eu beber, deixa eu comer o que eu quiser, eu tô... Sabe, quando que você tem que falar, não, agora, para quem leva uma vida às vezes assim, sem preocupação, quando você fala, é o limite, tá na hora de uma mudança de hábito. Acho que como a gente viu na reportagem, a partir dos 30 anos, nosso corpo já começa a ter mudanças, né? Mas eu acho que quando a gente consegue ele realmente começar a ter um impacto, a partir dos 40, essa preocupação ela já deve ser muito maior, porque é onde a gente consegue mudar efetivamente como vai ser esse futuro, né? Então, as consultas regulares ali a partir dos 40, com os exames preventivos, pensando num estilo de vida saudável para garantir esse envelhecimento saudável lá na frente. É verdade. Quanto antes, mais bem adaptado, né? Não adianta querer mudar de agora para daqui a pouco e achar que vai chegar lá aos 94, igual a senhorinha lá, lúcida, né? Sim. Mas eu acho que nunca é tarde, né? Eu sempre falo que meus pacientes que chegam, às vezes, ali depois dos 60, 70, ainda com esse ímpeto, ainda há tempo. Né, a gente tendo cuidado ali com cada um de acordo com as doenças que tem, né, avaliando certinho as medicações, como que é a rotina desse paciente, ainda a gente consegue ter mudanças. A gente falou de qualidade de vida para chegar bem lá. Agora falando da turminha que já está nos 60 mais, como manter uma vida saudável, continuar bem ali, com disposição, apesar daquela dor aqui, daquele cansaço, como isso é possível? O principal é manter a rotina médica em dia, né, com as avaliações periódicas, fazendo os exames laboratoriais ali de rotina para ver de perto, né, o que está acontecendo e realmente prevenir. Então, a geriatria a gente fala muito da prevenção, porque é justamente isso, a gente não quer descobrir o problema na hora que acontece, em meio a uma turbulência, a uma doença mais grave, a gente quer fazer isso de forma preventiva. Né? Então, é ter essas consultas regulares, fazer os exames preventivos. E o principal que é ter uma vida ativa, fazendo atividade física, de acordo com a tolerância, com que as doenças que esse paciente tem tolera, do que ele pode, né? A alimentação, isso interfere muito no envelhecimento, né? Até na questão das demências, o quanto isso ajuda a prevenir, ter uma alimentação saudável, uma boa rotina de sono, ter as interações sociais, isso também influencia, faz muito bem para a mente, né, de todo mundo. E uso correto das medicações, tudo isso, é um conjunto. Já vou até dar um spoiler, amanhã nós vamos falar especificamente da alimentação para os idosos, né, qual alimento que faz bem para cada parte do corpo. Mas voltando aqui, você falou de um assunto muito interessante, que é a questão de manter a mente ativa.
Isso quando a gente fala da autonomia dos idosos. Às vezes a gente fala, ai, nossa, ele já está mais velho, não confio nele andando de carro sozinho, não confio mais na minha mãe cozinhando. Como que faz? Porque a gente não sabe até que ponto que deixa ele com aquela autonomia ou não, já começa a controlar alguns passos. Isso vai de uma avaliação muito minuciosa, né? A partir do momento que você percebe sinais, às vezes começando a esquecer o fogo ligado mais vezes, confundindo alguns alimentos ali na hora das refeições, isso são sinais de alerta para ter uma avaliação e ver se realmente isso está causando algum perigo, né, para o paciente. E a da questão de dirigir a mesma forma, se percebe que às vezes está se perdendo no caminho, o que faz, era algo que era muito habitual e de repente começa a ter dificuldade, então isso são sinais de alerta para a gente ter um cuidado. Mas se o paciente não demonstra isso, continua fazendo as atividades normalmente, mesmo que com algumas limitações, às vezes por limitação física mesmo, é uma dor que tem no joelho, é uma dificuldade de movimento que às vezes ele fica mais lentificado. Mas a cognição estando preservada, a gente tem que manter a autonomia. Isso é muito importante para o idoso se sentir ativo, se sentir pertencente ao meio que ele está. Isso faz muita diferença. Muitos idosos têm medo, né, de dar trabalho, não quer dar trabalho para o meu filho. E outra coisa, pensando ainda nisso, eu até falei, eu tenho medo de ser uma idosa e dar trabalho para alguém. E quando a pessoa às vezes não tem filhos e aí ela se torna idosa e aí todos falam, você vai ser... Quem vai cuidar de você? Como que fica tudo isso, assim? Porque, apesar que eu estou vendo que cada vez mais existem pessoas especializadas em cuidar, o ambiente oferece mais estrutura, apoio, eventos e movimentos para os idosos. A ideia é essa? Hoje, assim, o suporte familiar é muito importante, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, é cabível para algumas famílias. Hoje tem realmente cuidadores especializados em idosos que sabem ali lidar dia a dia. E a gente tem várias instituições que também são especializadas. Essas são instituições que o idoso passa o dia, volta para casa ao final do dia, não necessariamente fica lá o tempo todo. E eu acho que é pensar que a decisão de ir para uma instituição, ela não quer dizer que é algo ruim, né? Que muita gente acha que... é o fim da vida, né? Acha que é o fim da vida, né? Vai para um que chamam, né, dos asilos, tudo. Mas hoje a gente vê que traz muito mais qualidade de vida para o idoso. E quando tem uma família, também traz qualidade de vida para a família, porque é uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga física para esses cuidadores, quando é um idoso mais que precisa tem uma dependência maior, isso traz qualidade para os dois. E às vezes até melhora a expectativa de vida desse paciente, desse idoso. Para a turminha da melhor idade que está assistindo a gente, que às vezes está sentindo aquele desânimo, né? Não está com vontade de fazer nada. O que você traz, assim, sei lá, de incentivo, de dica para essa turma, para aproveitar bem aí a cada momento e, sei lá, sair dessa rotina que às vezes é rotina nenhuma, né? Eu acho que é ter aquele ímpeto que tinha na juventude. Não é porque chegou uma idade que você tem que se restringir a fazer as coisas. Claro que às vezes tem algumas restrições, mas tendo o acompanhamento médico, tendo o suporte familiar, né, tendo essa interação traz um benefício gigantesco, né? Então, é ali devagarzinho, alguém chamou para sair, vai, né, vai uma vez, vai duas, isso vai estimulando cada vez mais. E essa interação social melhora muito a capacidade cognitiva, melhora muito a produção de hormônios, né, de hormônios que geram leveza, que geram bem-estar, né? Então isso ajuda muito. E fazer atividades novas estimulam muito a capacidade cognitiva, aprender coisas novas. Então isso também é um reforço ali para prevenção da cognição, que isso continue ficando bem. Nem que seja fazer uma caminhadinha ali pelo quarteirão, né? Procurar a praça mais próxima, ir lá, ver os pássaros, voltar, já é um exercício, na verdade. Ver o sol, né? A exposição ao sol nessas caminhadas é muito benéfico também. Que bacana, viu? Muito obrigada por trazer esse incentivo, as informações para uma vida saudável, para um envelhecimento saudável e para a alegria da turminha aí da melhor idade. Que já que esse mês é um mês tão especial, a gente vai falando muito sobre isso. Obrigada, com certeza, viu? De nada. Muito bacana, e vocês ouviram, né? A gente vai continuar falando muito sobre a turminha da terceira idade por aqui.
E eu quero falar com vocês o seguinte, que envelhecer com saúde é sobre viver bem a cada fase da vida, né? E para isso, contar com o cuidado certo faz toda a diferença. O check-up está sempre ao lado de seus pacientes, oferecendo uma ampla estrutura de análises clínicas e exames por imagem, com tecnologia de ponta e atendimento humanizado. Para o público idoso, o laboratório oferece conforto, acessibilidade e equipes preparadas para acolher com carinho, com respeito, desde a coleta domiciliar, viu? Até acompanhamento dos resultados. Tudo isso com compromisso de garantir precisão nos exames, agilidade nos resultados e, acima de tudo, tranquilidade de estar em boas mãos, viu? Para mais informações é fácil, entre em contato pelo número 3303-1000. Combinado? Check-up e resultados a serviço da vida.